Olá, e aí, como vocês estão? Eu estou aqui, né, esperando para iniciar uma live no meu Instagram com o Márcio Gulo. O Márcio Gulo hoje vai dar um show no meu Instagram. Essa semana inteira eu vou estar convidando pessoas que têm já sucesso para falar um pouco da atividade do quê? Do Network Marketing. E essas pessoas vão estar falando, vão dar um show. Inclusive hoje às 11 horas da manhã eu vou estar com quem? Com Caio Carneiro, isso mesmo, exatamente isso que vocês ouviram. Que show, né, gente? Então, um beijinho e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Gente, deixa eu mandar aqui uns convitinhos, Márcio. Gente, aproveite vocês que já estão aí em 4, começa a mandar aí um aviãozinho aí para os amigos de vocês, que daqui a pouco entra em cena Márcio Gulo. Né, Márcio? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. O Márcio tá sem almoçar, sem tomar café da manhã, sem fazer nada, né, Márcio? Ai, que legal, que legal. Gente, então, vocês querem me fazer alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem... como é que fala? Vocês querem saber? Estão curiosos? Como é que estão? O que vocês estão achando dessas lives? Tá ajudando? Não tá ajudando? Fala comigo aí um pouquinho. Márcio, eu vou esperar chegar mais um pouquinho de pessoas. Davina, oi prima, como é que você está? Tudo bem? Como é que estão todo mundo aí em casa? Todo mundo tá bem? Badu, todo mundo? Ok. Perfeito. Vamos só esperar um pouquinho, Márcio. Então, gente, como vocês sabem, essa live... estou fazendo 10 dias de live. Até ontem eu fiz, ó, desde o dia 16, vamos fazer até sábado, 10 dias de live contado ali no prego. Falando o quê? Falando exatamente do marketing. Tá abrindo os olhos, conhecimento. Ok, Elisane, obrigada, minha linda, pela resposta. Boa tarde, Isabel. Então, essa live nós estamos fazendo 10 dias de live com convidados. Isso é maravilhoso, porque eu estou aprendendo muito, gente. Porque, olha, a gente já faz o Márcio, nós já fazemos o Network Marketing, mas quando a gente estuda de verdade lá na raiz, que a gente quer passar um conteúdo são, a gente acaba descobrindo coisas que vocês não têm ideia. Por isso que eu digo sempre, gente, antes de começar uma atividade, estude a empresa, vai ver quem que é a pessoa que está te oferecendo aquela atividade, porque é importantíssimo, isso faz toda a diferença, ok? Mas eu não quero perder muito tempo, porque aí tem o Márcio, a gente vai conversar um pouquinho, né, Márcio? Vamos chamar ele antes que ele escape, que ele vai se apresentar. Acabei de te convidar, Márcio, vamos lá. Aceita aí o meu convite, não se esconda. Olá lá! Boa tarde! Como é que você está? Gente, esse é o Márcio e agora a palavra é toda dele. Ele já faz Amway já dá um tempo e ninguém melhor, foi embaixador da Nutrilite por um tempo, ninguém melhor para contar um pouco a experiência dele. Então, Márcio, toca, meu amigo. Vai aí, conta, te apresenta. O objetivo da live é o quê, Márcio? É a gente passar um pouco de informação pro pessoal. Eu estou até registrando aqui também no computador. Depois, se você quiser, eu te passo, tá? A gravação. Importante a gente falar um pouquinho, falar qual que é a experiência da gente. Porque, como eu falei para eles, eu adoro história. Porque com história, aquilo fixa na cabeça da gente. Tem coisas que você vai ali, anota, não acontece nada. Mas quando você simplesmente ouvir uma história, aquilo toca. E aí, aquela passagem fica na tua vida por muito tempo. E aí é exatamente isso que eu quero que você faça, que nós queremos que você faça agora, que você conte a tua história. Que responsabilidade, hein, que você me deu, hein? É nada, vai, meu amigo. Vamos lá.
Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Marisa. Boa tarde ou boa noite aí? Aqui é boa noite, aqui é 9 horas da noite. Boa noite, Marisa, e boa tarde demais. Boa noite. Vamos lá, gente. Eu espero poder passar um pouquinho de conhecimento para vocês hoje, tá? Falar um pouquinho sobre a minha experiência. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sou formado. Vou contar um pouquinho sobre a minha história, né? Antes de eu chegar no marketing de rede. Quero dar uma passada rápida para vocês saberem, né? Algumas pessoas já conhecem, outras talvez não. Então, dar uma passadinha nisso e depois falar sobre o marketing de rede, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu sou formado em propaganda e marketing, tá? Depois que eu me formei, durante a faculdade eu trabalhei, tive alguns trabalhos, mas nada demais. Coisa de office boy, trabalhei em videolocador, aquelas coisas que a gente, né? A maioria das pessoas acaba fazendo algum tipo de trabalho, claro, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, estava na faculdade e tudo. E uma certa ocasião pintou a oportunidade de adquirir um mercadinho, uma lojinha de bairro, uma mercearia de bairro, pintou a oportunidade de eu comprar. Essa pessoa era inquilina do meu pai, que tinha um imóvel, eu comprei o ponto da pessoa e comecei a trabalhar com esse mercadinho. Comecei a trabalhar aquela coisa familiar, comecei a trabalhar com a minha mãe, a gente expandiu tudo, tal, legal. Depois de um tempo, as coisas começaram a mudar, o mercado começou a mudar um pouco. Eu comecei a trabalhar com outras, comecei a abrir um pouco mais o leque para trabalhar. E nessa abertura de leque, acho que eu acabei fazendo uma mistura que não tinha nada a ver. Eu fazia um atacado e um varejo ao mesmo tempo. E acabou não funcionando legal. Foi aí que eu tive minha primeira experiência negativa, quebrei. Baixei as portas, não tinha mais condições de continuar. Tinha havido uma reforma na casa que eu tinha cedido a parte de cima, tinha alugado a parte de cima da casa. Houve uma reforma, bagunçou todo o meu ponto. E nisso eu conheci uma pessoa que tinha isso, exatamente, foi um atacarejo. Tinha uma pessoa que tinha um restaurante por quilo ali na frente. A gente começou a namorar e eu comecei a trabalhar com ela no restaurante dela e depois atravessamos a rua para o meu imóvel, que estava desocupado, estava fechado, que eu já tinha, né, fechado o mercadinho, não tinha alugado nem nada, atravessei a rua e montei um bistrozinho. Um bistrô bem legal, bem bacana, super legal, com uma comida super ótima, algumas pessoas chegaram a comer lá, porém, falta de planejamento. Total falta de planejamento. A gente estava com a grana curta, a reforma já tinha se prolongado muito mais do que a gente esperava, então a gente precisava abrir rápido. Abrimos, tínhamos uma comida legal, como eu falei, um ambiente legal, porém um ambiente pequeno, onde a gente não cobrava tanto, a gente não tinha um valor agregado no nosso produto. Então, o que aconteceu? Segunda experiência negativa, quebrei de novo. Resumindo tudo isso, tá, gente? Aí, nessa ocasião, tá, nesse bistrô, eu tinha a loja da Amway ali do lado do meu bistrô. E os funcionários de lá almoçavam no meu bistrô. E eu estava curioso por saber, porque eu já tinha escutado há muitos anos atrás falar sobre Amway, mas nunca tinha ouvido falar sobre vendas diretas, sobre marketing de rede, não tinha a mínima ideia do que se tratava isso. Até então, eu era, né, focado no mercado tradicional, para não dizer bitolado, né, mas era focado no mercado tradicional, não tinha uma experiência, nunca tinha conhecido ninguém que tivesse uma experiência fora do mercado tradicional. Todo mundo, eu tinha aquela educação dos meus pais, né, de que eu tinha que estudar, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego ou montar o meu negócio e trabalhar assim pro resto da vida. Casar, ter filhos, etc. Aquele padrão que a gente já está acostumado. E aí, deixa eu só beber uma aguinha. Aí foi quando eu conheci uma pessoa, não sei se ele está aqui hoje na sala, tá? Ele falou que ia assistir, mas o Hélio Queradia. E aí eu conheci, através de outras pessoas, eu conheci o Hélio, e o Hélio me apresentou essa oportunidade. Confesso para vocês que, assim, eu tinha ouvido um pouquinho antes falar sobre uma empresa de vendas diretas que eu não... Ó, ele tá aí, o Hélio. Que eu tinha ouvido falar de uma empresa de vendas diretas, mas não tinha entendido nada. A pessoa veio me falar que eu ia ter uma equipe, que eu ia comandar a equipe, e eu falei, que equipe? Como assim? Não conseguia entender. E foi aí que eu conheci o Hélio. E sentamos e ficamos por algumas horas conversando.
cerca de 2, 3 horas, conversando, e na minha cabeça só passava o seguinte, que acho que talvez até passe na cabeça de algumas pessoas. Eu pensava assim, eu sei que no final ele vai me dar a facada, ele vai me falar quanto que eu vou ter que gastar para me associar com esse negócio, quanto que eu vou ter que comprar, quanto que eu vou ter que fazer, tudo, e eu tô quebrado. Eu tô sem grana. Na ocasião eu estava quebrado, totalmente sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar estoque para reabrir o meu bistrô. Foi então que eu decidi vender tudo, falei, vou queimar todos os equipamentos, vou queimar tudo, poder pagar funcionários e tudo, e sentei com o Hélio para conversar por algumas horas. Como eu disse, fiquei pensando só nisso, né? Putz, quanto que eu vou ter que gastar nisso? E não entendi nada, absolutamente nada. Ele falou, desenhou bolinha, fez um monte de coisa, tudo. Eu falava pra ele, tá, sim, entendi, mas não estava entendendo nada. Na verdade, eu não estava entendendo nada. E entrando normal. gente, falando tudo. Aí, não, pior é que estava entrando gente, eu estava com o bistrô ainda aberto, e entrando gente, uma senhora falando, e outra chegando, e nem pedindo coisa, e uma bagunça, e o Hélio, até que com uma boa paciência ali, né, esperando para poder falar. Beleza. Depois de algumas horas que a gente conversou, eu me associei e tudo, só que eu falei para ele falou que na época era R$50. Eu falei para ele, cara, não tenho, desculpa, eu tenho vergonha de te falar, mas eu não tenho R$50 no bolso. Eu não tenho R$50 aqui no bolso. Posso fazer o depósito depois para você? Ele falou, não, tranquilo, a gente vai se ver muitas vezes, né? Exatamente, tinha morrido uma vizinha, e a vizinha fofoqueira do bairro entrava lá para contar todas as informações. Ela tá aqui, tá isso, ela tá aquilo, e dando detalhes. E eu falando, tá, tudo bem, mas eu tô tentando entender de um negócio que, sei lá, pode ser que seja bom para mim. Eu não tinha ideia do que podia ser isso para mim, né? Hoje eu já tenho outra visão, depois vamos falar sobre isso. Mas então, até então, para mim era uma loja que eu ia comprar produto. Não tinha muita ideia do que ia ser. E aí foi assim que começou. O primeiro produto que eu comprei foi um shampoo de caspa, que eu já gostei muito, porque eu tenho problema de caspa, e foi o único que acabou com a minha caspa. Então eu já gostei do produto. Já foi importante. Porém, né, na ocasião, a gente estava no finalzinho de bistrô, fechando ainda, tudo tinha alguma coisa para fazer, a gente ainda chegou a atender um pouco, e eu cheguei a usar um pouco desses produtos no bistrô. Um pouquinho antes de fechar, a gente chegou a usar, porque eu me associei um pouco antes de fechar o bistrô. Aí comecei o negócio. Quando eu comecei o negócio, me associei, aí o Hélio virou para mim e falou assim, vai ter um seminário daqui 2 semanas. É show o seminário, é show. Eu falei, X, né? Falei assim, pensei comigo, seminário, tá, né? Não entendi e a transformação? Nada. Mas tudo bem. Ele falou, tá aqui o teu convite, vamos lá, vai aceitar o endereço, tudo tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos conhecer, vamos entender do que se trata. E, gente, foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, imagina uma pessoa que não entende absolutamente nada do mercado, você tá cismado, tá tentando entender, né, como que funciona o negócio. Aí eu cheguei lá, eu vejo um cara, chega lá na frente, começar a contar um monte de história, que ele tinha uma empresa de queima de fogos, e a mulher dele não podia ter vindo, porque não veio, porque tinha acabado de nascer a filha dele, e não sei o quê. Só que ele estava super emocionado, porque ele tinha acabado de se qualificar diamante, que é o Wellington Patrício. Acho que a Marisa já ouviu falar dele. É um dos líderes aqui do Brasil, né? O Wellington Patrício, ele é do Rio de Janeiro, de Niterói. E ele começou a contar a história dele, ele começou a contar tudo, tá no final chorando, tudo, eu olhando, falando, gente, o que esse cara tá... Pra que todo esse teatro? Eu penso assim, o que é esse teatro? O que é esse teatro? Isso é uma seita? Coisas que todas as pessoas pensam. Eu sei que muitas pessoas pensam isso. Falar, lavagem cerebral, marketing de rede, que isso? É seita, verdade, é pirâmide. Verdade. Né? São várias coisas que as pessoas falam. Eu passei por isso, tá, gente? Eu passei por isso. Eu pensei exatamente isso, só que não pensei que era pirâmide, porque eu não sabia do que se tratava de pirâmide. Eu tinha ouvido falar anteriormente sobre alguma coisa de pirâmide, mas nunca tinha tido curiosidade de entender sobre isso, exatamente, com mente fechada. Estava com a mente completamente fechada, foi quando eu comecei a entender assim, um pouco sobre os produtos. Aí o que eu fiz? Eu me propus, já que eu estava desempregado, tinha acabado de fechar o meu bistrô, tinha que levantar um dinheiro. O que eu fiz? Primeira coisa, comecei a vender produto. Fui vender produto, comecei a pegar todos os meus clientes do restaurante, ligava para eles e falava, tô trabalhando com os produtos assim, assim, assado, você não quer comprar os produtos para me ajudar? Falava bem assim, falava, compra para me ajudar, compra o kitzinho para me ajudar.
E o pessoal acabou comprando. Eu ainda pedi o dinheiro adiantado, tá? Falava, eu tô sem dinheiro, me dá o dinheiro primeiro, depois te entrego o produto. Vendedor, o próprio vendedor. Que vergonha falar isso, né? Não é vergonha, não é vergonha, muito pelo contrário, você aprendeu muito. Eu tenho certeza que você aprendeu muitíssimo. Se todo mundo tivesse essa coragem de falar isso, hoje não aconteceria metade do que acontece. Oi, Luda, um bate, amore. Não aconteceria. Obrigada por você ser realmente falar o que você passou. E é isso que a gente busca, a verdade. Porque se a gente não falar a verdade, Márcio, a gente vai se esconder sempre. E como eu já falei desde o início, eu acho o fim da picada é que a gente tem que falar de outras coisas pra gente poder ter pessoas dentro da rede da gente. A gente tem que falar a verdade, sabe? A verdade, transparência. Obrigada por isso. Vai, pode ir. Exatamente. E aí eu comecei a participar, falei, bom, vou me procurar o seguinte, já que eu não tenho absolutamente nada para fazer, eu vou começar a participar de todos os treinamentos que a empresa oferece, que a empresa oferece treinamentos gratuitos. Hoje, nas atuais circunstâncias, somente online, mas na ocasião, como a loja era na Augusta e meu bistrozinho era na Alameda Franca, era um próximo ao outro, eu ia lá sempre. Eu estava lá sempre. Às segundas-feiras tinham as reuniões, né, do grupo, do nosso diamante. Tinham as reuniões às segundas-feiras, eu ia lá e participava de treinamentos na parte da tarde, que tinham treinamentos sobre produtos, sobre negócios, sobre um monte de coisas. E aí comecei a sair para a rua, comecei a tentar vender e comecei a tentar vender o projeto também. Tá? Comecei a tentar apresentar o plano, porque eu não sabia apresentar plano. Hoje em dia eu bato um papo com a pessoa, nem apresento propriamente plano. Eu bato um papo com a pessoa e faço um comparativo entre franquia, mercado tradicional, mercado multinível, que algumas pessoas chamam de mercado de marketing de relacionamento, marketing multinível, marketing de rede, tem vários nomes, não importa o nome. Aí comecei a participar de todos os treinamentos, comecei a participar de todos os eventos, aí eu comecei a vender também para poder juntar dinheiro, que o Hélio falou para mim, olha, eu acho que era uns 2 meses depois, alguma coisa assim que eu tinha me cadastrado, ia ter uma convenção aqui em São Paulo. E eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Ele falou, cara, a convenção é um evento super importante para você ir. Eu sempre escutando a minha liderança, tá? Sempre escutando quem já estava antes. Isso é uma das grandes vantagens do marketing de rede. A gente compartilha informações com todo mundo. Então, tudo que eu sei aqui, por exemplo, do Brasil, eu compartilho com a Marisa e vice-versa. A gente troca muitas informações. Tudo que ela precisa de ajuda, ela me pede para o Hélio, pede para a Estela, que são as pessoas que estão há mais tempo que a gente no negócio e tem mais conhecimento para poder passar para a gente. Então eu pensei assim, poxa, eu estou me propondo a desenvolver esse negócio, tentar entender como é que é. Se ele está me explicando que esse é um evento importante, na época acho que era R$150, eu falei, puta, vou ter que dar um jeito e juntar esse dinheiro e sair de novo vendendo produto. Sair vendendo produto e tentando botar pessoas para dentro. Eu coloquei uma pessoa, coloquei outra, uma pessoa me pediu para sair, eu coloquei a pessoa, no dia seguinte ela me pediu para sair. Aí já deu aquele baque, né? Eu fiquei meio assim. Aí fui conversar com o pessoal, aí o pessoal falou, não, fica tranquilo, isso é assim mesmo, você vai se acostumar, entendeu? Você vai receber muitos nãos, você vai receber muita objeção, muita gente vai ter objeção quanto a isso, outras vão querer fazer parte, mas talvez não façam nada. Então, assim, você tem que ter volume. Desde o começo foi a palavra que eu escutei. Tenha volume de contatos. E eu ficava pensando, poxa, mas volume de contatos? Eu só tenho meus amigos, assim, conhecidos, tudo. Mas, eis que, por exemplo, a Marisa está aqui hoje, é minha amiga, eu não a conhecia. E a gente se conheceu através de terceiros. Até de quartos, enfim. Sim. Nos conhecemos. Essa é uma outra vantagem do marketing de rede ou marketing de relacionamento. Por isso que é um marketing de relacionamento. A gente conhece as pessoas, a gente se torna amigo dessas pessoas, muito mais até do que colegas de trabalho. É diferente a relação de trabalho aqui, entendeu? É uma relação mais humana, não é uma relação tão formal quanto o mercado tradicional. É bem diferente aqui. No mercado tradicional é aquela história de que sempre um quer levar vantagem em cima do outro, né? Não tem jeito, é natural isso, tá? Ninguém ajuda ninguém, praticamente. E aqui não, aqui é justamente o contrário. É o famoso ganha-ganha, né? A gente tem a relação do ganha-ganha aqui. Então, todo mundo vai ganhar. E com o tempo eu fui começando a entender isso, participando de muitos seminários,
muitas reuniões, muitos treinamentos do grupo e treinamentos da empresa, porque tem os treinamentos do grupo também, que a gente faz, que nessa live, por exemplo, não deixa de ser um treinamento, né? E comecei a participar de tudo isso e fui começando a ter resultados na empresa. Comecei a ter resultados efetivamente. Como disse a Marisa, cheguei a ganhar uma viagem para o Ubajara, numa das fazendas da empresa, que é a maior fazenda de produção de acerola orgânica do mundo, tá? Com tecnologias super modernas, coisas que na ocasião que eu fui, não tinha em 2015, se não me falha a memória, tinham tecnologias aqui no Brasil que eles estavam colocando na fazenda aqui, que não tinha na fazenda deles nos Estados Unidos. Eles estavam fazendo testes aqui. Então eu pude conhecer mais também sobre o outro lado da empresa, né, alguns funcionários da empresa, pude entender como é que funciona e que também é diferente a forma como eles tratam os funcionários também, tá? Não é a mesma coisa do que nós associados. Nós associados, somos livres, fazemos o negócio do jeito que a gente acha melhor, do jeito que a gente entende que seja melhor para nós, tá? E orientamos as pessoas para que façam, duplicamos isso com as pessoas. Lá, trabalhar na Amway como funcionário é trabalhar como funcionário, a única diferença é que o tratamento é mais humano, como eu estava falando, né? Ganhei essa viagem, claro, ganhei dinheiro também, não vou ser hipócrita, a gente está nesse negócio justamente para ganhar dinheiro. Qual que é a grande diferença, qual que é o grande comparativo que dá para a gente fazer, explicando um pouquinho como que é o marketing de rede em relação ao marketing tradicional, ao mercado tradicional, desculpa. Perfeito. No mercado tradicional, a gente está acostumado com aquele nosso sistema de distribuição, a gente está acostumado a ir no supermercado, comprar aquele produto que você sabe que veio lá do fabricante, passou para o distribuidor, passou, né, pelo armazenado, tudo, até chegar no mercado e até chegar em você. Então, tem propaganda, tem tudo aí no meio, a gente sabe como é que funciona, não preciso ficar detalhando aqui. E você vai lá e compra o seu produto e você não ganha nada por isso. E aqui é diferente. Aqui, justamente, não existe propaganda em televisão, não existe propaganda em nada disso. A propaganda quem faz somos nós. Nós não precisamos ter um ponto físico, tá? A empresa já oferece isso pra gente. Aqui em São Paulo, nós temos uma loja lá na Berrini que pode ser usada como escritório. Você pode usar a sua casa como escritório. Se você já tem um escritório que você aluga ou você desenvolve algum outro trabalho no mercado tradicional, queira usar o seu escritório também como escritório para marketing de rede, isso não tem problema, tá, gente? Não existe... O seu escritório pode ser na praia, tá? Você pode estar na praia trabalhando numa boa, entendeu? Não existe um lugar... Você não tem um horário a cumprir, você não tem um chefe. Nós não somos chefes. Nós somos pessoas comuns que estamos aqui trabalhando todos com um objetivo em comum, né? Todos nós queremos o quê? Queremos ajudar os outros e queremos ser alguém na vida, queremos crescer. Por que existe tanta essa resistência, vamos dizer assim, com o marketing de rede? Porque justamente parece muito diferente do mercado tradicional, né? A gente não precisa ter ponto físico, como eu estava falando, a gente não precisa ter funcionário, você não precisa ter estoque, você não precisa ter nada disso. Se você quiser, você pode ter um estoque. Ponto de venda não precisa e a empresa não permite, tá? Você não é a ideia você ter ponto de venda. Se fosse assim, ela colocaria lá no supermercado e venderia o produto. Muito mais fácil, entre aspas, para eles, mas seria muito mais caro. Concorda? Seria bem mais caro do que é hoje para ela fazer dessa forma, que é o quê? A propaganda boca a boca, gente, que é a propaganda mais eficiente que tem. Eu jamais ia indicar alguma coisa que é roubada para alguém, alguma coisa estragada, algum produto de má qualidade. Jamais eu vou indicar, jamais. Isso não faz parte, entendeu? Não é o objetivo, é justamente o contrário. A gente está aqui um para ajudar o outro. Então, se eu estou falando, é porque eu estou falando com uma pessoa que me conhece e confia em mim. Então ela sabe que eu estou falando uma coisa que pode ser boa para ela. Outra coisa, a própria empresa te dá 90 dias para você fazer vamos dizer assim, um test drive, tá? Então você se associa e durante 90 dias você tem garantido aquele investimento inicial que você fez, que hoje, justamente, percebe a diferença? Hoje eu falo investimento inicial. Na época que eu fui me associar, em 2011, eu pensava, quanto que eu vou ter que gastar com essa empresa? Quanto que eu vou ter que deixar de dinheiro? Pô, os caras, eu já estou sem dinheiro e eu vou ter que ficar comprando produto, esse produto é caro. Gente, não é caro.
Não é caro. Depois que você começa a usar realmente, você começa a entender, você faz treinamentos e tudo, você percebe que é muito mais barato. É muito mais barato você comprar de você mesmo. É o seu negócio. Você está valorizando o seu negócio. Com a grande vantagem de você ter custos ínfimos. Porque é ínfimo. O investimento hoje mais caro na Amway, para você se associar, é cerca de R$1.000 e poucos. Gente, isso custa menos que um carrinho de hot dog. Um carrinho de hot dog que você vai abrir custa mais do que isso. Os insumos e tudo mais. Aqui, você já está com a empresa aberta, você não tem dor de cabeça, não tem que ir junto comercial, não tem que fazer nada disso. Não tem que fazer pesquisa de nome, vamos ver em marcas e patentes. Não tem isso, gente. É muito mais fácil. Por isso que parece uma coisa estranha. Por isso que às vezes as pessoas estranham, falam, pô, mas como assim, né? Como que pode existir um negócio desse? Existe. É a tendência no mercado. Muitas empresas estão se adequando a esse tipo de sistema de distribuição. O Márcio, deixa eu responder uma pergunta aqui, que o Charles acabou de fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre gastos e investimento? O gasto, o que é o gasto? Por exemplo, o que você compra que não tem retorno para você, isso é gasto. Por exemplo, o que você paga de anuidade de cartão de crédito, isso não vai voltar para você, é gasto. O que você compra, se você for pensar, tudo aquilo que não tem um retorno para você, é gasto. Investimento é alguma coisa que você foi lá, comprou. A gente fala que é assim, que você foi lá, investiu e vai trazer um filhote para você e vai trazer alguma coisa para você, vai voltar com alguma coisa, ou seja, pouco ou muito, mas vai voltar trazendo alguma coisa para você. Isso é um investimento. E o gasto é tudo aquilo que a gente joga fora, que não vai voltar de maneira nenhuma. O aluguel, se a gente for pensar, é um gasto, tudo bem, você tem que ver qual que é a qualidade, tudo quanto, mas porém é um gasto, tudo aquilo que não volta, tudo aquilo que você colocou dinheiro que não volta é gasto, o que você consegue trazer é investimento. A Amway é um investimento. E como? É um belo de um investimento. Você começa ganhando lucro, você começa gerando patrimônio, você começa gerando renda passiva e eu sempre falo que tem assim, né? Você tá aqui no salário, esquece o salário, que é o que nós vivemos hoje, sobrevivemos com o salário. Você tem, quando você entra para fazer o marketing, o network marketing, você começa tendo lucro. Depois você começa tendo patrimônio, fazendo o teu patrimônio. Depois você tem a tua renda passiva e aí você entra na tua renda eterna e vai viver na praia. E tem uma outra pergunta. Ele falou aqui, CNPJ é necessário? Vai, Márcio, essa é para você. Não precisa, né? Você é um associado, você é um autônomo. Quando você se cadastra na Amway, você é um autônomo. Você não precisa ter um CNPJ. O CNPJ a empresa já tem. A Amway já tem o CNPJ dela. Então você também não precisa de CNPJ. Algumas pessoas, quando chegam num determinado nível ali de diamante, esmeralda, diamante, algumas pessoas sim abrem um CNPJ. Mas aí é uma coisa que nesse momento eu não vou aprofundar sobre esse assunto, tá? Nesse momento. Depois a gente pode até, numa live futura, a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Coloca até o Hélio para falar sobre isso, que ele entende bem disso. O Hélio é uma pessoa que entende bastante sobre isso. Ok, deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui que eu respondo essa. Ele acabou perguntando, gosto das tuas perguntas, hein, Charles? Manda ver. Ele perguntou, eu comprei uma calça jeans para uma entrevista de emprego, gasto ou investimento? Se eu vou te responder, Marisa, para uma entrevista de emprego, eu te diria gasto. Eu te diria, va bene, gasto. Porém, a resposta não é gasto, é investimento. Por quê? Porque você comprou a calça para você ir fazer uma entrevista no qual você vai ter um emprego e vai ter uma entrada, ok? Isso é um investimento. Eu comprei esse celular. Vamos lá, comprei o celular. Para fazer o quê? Para fazer a live, para poder estar fazendo fotos. É um investimento ou é um gasto? Se a gente pensar pelo valor do celular, seria um gasto, mas eu estou investindo no meu futuro.
no nosso futuro, na questão como equipe, passando informação, dando instrução, colocando fotos, fazendo tudo isso, passando conteúdo. Isso é um investimento. Então, isso que eu fiz comprando um celular que custa uma câmera, um computador, uma luz, seja o que for, isso é investimento, porque vai ter retorno. Vai lá, Márcio. Isso aí, muito bem. Aqui tem uma, mas quando a pessoa paga aluguel no shopping, isso é considerado gasto? Eu já falei para você, se eu te respondo como Marisa, eu te digo é gasto. Mas se você for pensar, você está pagando um aluguel, aí você tem que ver o quê? Quanto está entrando, você paga um aluguel de 1.000. Vamos fazer uma hipótese. Você paga um aluguel de 1.000. E você está tirando desse aluguel com os teus negócios, digamos que o teu lucro vai a 10.000, 5.000, entendeu? Você não está contendo gasto, você está investindo, porque você está pagando um aluguel, mas você está ganhando, você está tendo lucro em cima daquilo. Então isso é um investimento. Agora, se você vai pagar um aluguel no tempo de hoje, que você sabe que você vai pagar 1.000 de aluguel e vai suar para tirar os 1.000, 1.200 e não vai ter pouquíssimos ganhos, aí isso aí seria um gasto. Certo, Márcio? Você que entende de negócio. Show de bola. Show de bola. Bom, então, para dar continuidade aqui, então, como eu estava falando para vocês, algumas diferenças, na verdade, eu até escrevi sobre isso esses dias, sobre marketing de rede. Eu escrevi um artigo num blog aí de um amigo, legal, um parceiro de negócios também. Eu escrevi exatamente sobre marketing de rede. Então, eu elenquei aqui quatro itens que eu acho que são legais a gente comentar, que são os diferenciais do mercado multinível ou mercado de rede, certo? Quais são eles? Então, aqui você faz o seu horário e, consequentemente, você faz o seu salário. Então, por exemplo, a Marisa trabalha como enfermeira. Marisa, para vocês terem uma ideia, a Marisa está lá na Itália e eu estou aqui no Brasil. Nós somos parceiros de negócios, tá? Então, depois, para vocês verem, esse negócio também você pode desenvolver internacionalmente, tá? Depois a gente explica numa próxima, a gente se aprofunda nesse assunto. Mas dá para desenvolver internacionalmente em todos os países que a empresa está presente, tá? A gente consegue desenvolver essas atividades também e ter ganhos também com essas atividades no exterior, ok? Mas vamos lá. Então você faz o seu horário e o seu salário. Então, como eu estava falando, a Marisa é enfermeira, ela trabalha durante o horário dela de enfermeira, ela estava trabalhando, depois que ela acaba, ela começa a desenvolver essa atividade. Então ela trabalha, sei lá, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, quantas horas ela achar necessário. Se tiver um dia que ela achar necessário e que ela só tiver tempo para trabalhar 1 hora, ela vai focar e vai trabalhar 1 hora. O resultado dela vai ser X. Se ela trabalhar 3 horas, vai ser 3X. Se ela trabalhar 5 horas, 5X. Então, tá tudo, né, relacionado à sua disposição, à sua disponibilidade também, né, e à sua necessidade, tá? Às vezes você encara isso como um complemento de renda, às vezes não. No meu caso, depois eu vou falar um pouquinho, mas no meu caso hoje eu tenho que desenvolver somente essa atividade, porque eu tenho alguns problemas familiares que me fazem com que eu tenha que dividir meu tempo com meu pai e minha mãe e desenvolver essa atividade. E mesmo assim, eu continuo desenvolvendo essa atividade e ainda tenho ganhos com isso, tá? Todo mês eu recebo o meu bônus ali, que seria o meu salário, que aqui a gente não chama de salário, a gente chama de bônus, que não é uma coisa fixa, não é uma coisa que no final do mês eu vou lá e vou pagar a Marisa, por exemplo, Marisa, esse mês você produziu, você vai ganhar R$2.000, tô te pagando R$2.000. Não sou eu. A Marisa abriu a loja dela, trabalhou a loja dela, teve os resultados dela e vai receber da loja dela. O lucro é da loja dela, não é da minha loja. Eu não tenho participação, o que eu tenho de participação sobre a loja dela é fora do que ela ganha. Então ela tem o ganho integral dela e eu tenho uma participação por ter indicado a Marisa, que é isso que todas as pessoas têm. Então seria uma participação, ok? Por isso que a gente fala que é um bônus, que não é bem um salário, ele é composto de várias frentes, ok? Então esse é o primeiro ponto, fazer o seu horário e salário. Segundo ponto, eu já até falei, que é o sistema ganha-ganha, né? A gente trabalha no sistema ganha-ganha ou capitalismo solidário, onde você compartilha os seus conhecimentos, já falei isso.
você compartilha os seus conhecimentos com seus sócios, aqui no caso a Marisa, por exemplo, e ainda se você tem a oportunidade de buscar as informações com quem já está há mais tempo e tem mais conhecimento, coisa que eu já falei também. Exemplifiquei aqui o Hélio, a Estela, temos o nosso Esmeralda, que é o Mário Bezerra, temos o nosso Diamante, que é o Henrique Almeida, e temos tantas outras pessoas aqui no Brasil em cases de sucesso aí, tá? Inclusive uma pessoa que muitas pessoas conhecem, que se cadastrou na AMA, para vocês verem como o negócio é relativo. Tem gente que em 1 ano, 2 anos tem um resultado maravilhoso, e tem gente que leva 10 anos para ter esse resultado. O Marcos Trombeta é um exemplo que muitas pessoas conhecem. Meu professor. O Marcos Trombeta, então, professor da Marisa, tá vendo? O Marcos Trombeta é um cara que entrou na AMA em 2 anos, Marisa, ele estudou no Diamante, foi isso? Em 1 ano, quase 2 anos, menos de 2 anos. Pouco menos de 2 anos ele se tornou Diamante. Um Diamante por baixo hoje na AMA ganha em torno de 500 mil por ano, tá? Por baixo, ganha mais ou menos isso. Sem contar viagem, sem contar uma série de outros bônus que eles têm também, tá? Não estou falando disso, estou falando a grosso modo. Então você tem essa oportunidade de compartilhar e de aprender com as pessoas que você pode errar, e é errando que você vai aprender. Aqui é assim, você tem que errar e você vai errar, as pessoas não vão te recriminar, muito pelo contrário. Quando você errar, você vai chegar na pessoa que já tem mais conhecimento, o seu líder no caso, vai falar para ele, escuta, aconteceu isso, 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 como que eu posso fazer? Essa pessoa já pode ter passado por essa situação. Se ela não passou, você pode escutar sobre isso no seminário. Se não escutar no seminário, você escuta numa convenção. Em algum lugar, você vai escutar isso, num áudio, numa palestra que você escute, num MP3 que você escute, de uma pessoa de outro país que seja. Não interessa. O importante é que você vai sanar a sua dúvida. E essa que é a grande vantagem também. O nosso sistema de capacitação é um sistema móvel, vamos dizer assim, certo? Virtual. Você não precisa pagar nada por isso. Lógico, você só paga os eventos, que nem convenção e seminário. Todos os outros treinamentos são oferecidos gratuitamente pela empresa. Palestras, gravadas, tudo que você pode ouvir quantas vezes você quiser. Então, se você, por exemplo, gosta do Marcos Trombeta, o Marcos Trombeta foi lá e gravou um áudio. Você pode escutar 50 vezes se você quiser. Você não precisa ir lá, por exemplo, vai participar de uma palestra com o Robert Kiyosaki. Você vai lá, tem um investimento alto para ir lá numa palestra, você escuta tudo que ele falou, fica com 300 mil dúvidas aqui na tua cabeça. O que você vai fazer? Nada. Não tem muito o que você fazer. Você vai comprar livros dele, vai procurar informações com alguma pessoa que tenha entendido alguma coisa assim. Aqui na AMA já é diferente. O meu grande líder, a Henrique Almeida, que é o nosso diamante executivo, ele vem para o Brasil 2 a 3 vezes por ano. Quando ele vem para cá, eu tenho essa opção, tá? Eu posso e tenho essa liberdade de ligar para ele e falar assim, ô Henrique, tudo bem? Eu queria tomar um café com você e conversar com você um pouquinho, eu queria que você me desse umas dicas. Na hora ele vai disponibilizar um horário na agenda dele, vai falar assim, sim, Márcio, tal dia, tal horário, em tal local eu te encontro pra gente conversar, tudo bem? Tudo bem, Henrique, é fechado. E ele é um cara que ganha 500 a 600 mil por ano. Ele tá tranquilo, ele tá com o burro na sombra. Mas não, ele se dispõe a ir lá e conversar com uma pessoa que eu tô lá numa profundidade assim que não sei nem onde que eu tô, lá no grupo dele, entendeu? Mas ele me conhece. Mas você está, ele me conhece, eu tenho o contato dele e eu posso chegar nele e tomar um café com ele. Eu tenho total liberdade, ele não vai virar para mim e falar assim, quem você pensa que você é para vir tomar o meu tempo para que eu converse com você e te passe conhecimentos. Isso tem um custo. Não. Não tem um custo. Não tem um custo. Custa um cafezinho? Nem isso. Cada um paga o seu café. Ou se você quiser brincar, pode até ser que ele pague, né? Entendeu? Aqui tem um café, gente, entendeu? Então, é muito legal isso, porque você acaba formando amizades também. Assim. Né? Mais até do que parceiros de negócios. Claro, todo mundo, não vamos ser hipócritas, tá? Todo mundo tá aqui também para ganhar dinheiro. Claro, com certeza, obviamente. Com certeza. Porém, terceiro ponto. Vai. Oi? Não, vai. Fala. Terceiro ponto, a empresa te paga para que você divulgue o portfólio de produtos e para que você divulgue a oportunidade também, tá? Então você é pago para isso. Esse é o ganho que você tem, além da venda, claro, da venda de produtos, tá? Eu sou uma pessoa particularmente que gosto muito de fazer vendas. Então eu trabalho 2 frentes no negócio. Eu trabalho durante o dia, eu trabalho vendas
Eu gosto muito de vender para empresas, eu acho que é um desafio um pouquinho mais fácil para mim do que vender para pessoa física. Pelo contrário, tem gente que fala, é mais difícil vender para empresa. É um pouco mais trabalhoso, tá? Mas é mais fácil quando você consegue mostrar para a pessoa, fazer conta e provar por A mais B que aquilo vai ser uma economia para a empresa, você consegue fechar negócio. Já para a pessoa física, é um pouco mais trabalhoso, você tem que explicar um pouco mais, você tem que ter uma habilidade melhor para poder levar essa pessoa a crer que esse produto vai ter algum benefício para ela. É que a pessoa também, Márcio, você foi em uma empresa, quem tem uma empresa já tem uma visão de empreendedor, já tem uma visão diferente da pessoa física. Sim. Que nunca entrou em um negócio ou que acha estranho. Então, por isso que acaba sendo mais fácil abordar um empreendedor do que abordar uma pessoa que nunca participou de um tipo de negócio como esse. Exatamente. Então, esses são os ganhos que a gente tem na empresa, fora outros ganhos, tá? Porque eles sempre fazem os programas de incentivo, e nesses programas de incentivos aí tem alguns ganhos extras que você pode fazer parte disso, tá? Do programa de incentivo, viagens, premiação em dinheiro, tudo isso, tá? E aqui não tem aquela história de que, é uma premiação do carro, legal, você ganhou um carro, aí o mês seguinte você não bate a meta e eles tiram o teu carro. Não existe isso. Aqui funciona dessa forma. Você tem 12 meses para bater essa meta, certo? Se você bater essa meta em 12 meses, você ganha essa premiação. Ponto, acabou. Ninguém te tira. Aquilo é teu e ponto. Ninguém te tira. E o último ponto, que eu acho que é um dos principais, é a qualidade de vida e a liberdade financeira que esse negócio oferece. Eu acho que é muito importante elencar isso, entendeu? Porque não deixa de ser uma qualidade de vida. Hoje eu consigo conciliar cuidar dos meus pais, fazer o meu esporte e ainda desenvolver essa atividade. Hoje eu consigo. Quando eu tinha o meu mercadinho, eu ficava lá das 6 horas da manhã às 7 horas, 8 horas da noite, trabalhando o dia inteiro. Mal saía para almoçar e voltava, já estava naquela neura, sai para almoçar e acontece alguma coisa, o funcionário te liga, na época do Nextel, era Nextel para cá, Nextel para lá, não, vai, faz a entrega, não, tem que entregar bebida no restaurante tal, tem horário, porque é shopping, e não sei, sabe, aquele estresse, aquela neura, aquela coisa, eu engordando, ficando doente, ficando louco. Era uma coisa que eu gostava, mas depois com o tempo eu comecei a ver que era uma loucura aquilo, que era um círculo vicioso. E chegou num ponto também que comecei a me envolver com um monte de... Comecei a abrir um leque gigante de produtos também no meu negócio, comecei a fazer o atacarejo e quebrei, como eu já falei. E aí a Amway apareceu como uma esperança para mim, então. Então foi uma coisa que foi bem legal, porque, como eu falei, né, no começo eu não entendia nada, lufas, não entendia absolutamente nada, ficava perdido, falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é igreja? O que é? É uma intenção que simplesmente passa na cabeça das pessoas, passou na minha também, confesso. Ai, entendeu? Que legal. Passa na cabeça das pessoas mesmo. As pessoas às vezes não conseguem entender isso, mas é legal falar isso para vocês verem que hoje, depois de 9 anos que eu estou na empresa já, eu enxergo de outra forma. Isso é um investimento mesmo para o teu futuro. Isso é uma coisa que você não precisa ter pressa. Você não tem obrigação nenhuma aqui. Não precisa ter pressa. Se você quiser desenvolver isso em 10 anos, você desenvolve. Se você quiser correr e fazer em 1 ano, você faz. Se você tem disponibilidade para fazer isso o dia inteiro, faça. Se você tem 1 hora, faça. Mas independente do tempo que você tiver, foque e faça. Porque isso dá resultado. Não é horas... Porque as horas trabalhadas aqui se multiplicam. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui agora. A Marisa está trabalhando, conta como hora trabalhada para mim. Não para a empresa, conta para mim. No meu balanço da minha empresa, conta como hora trabalhada. Outra pessoa de outro grupo meu está trabalhando, também está contando como hora de trabalho para mim. Entendeu? Então, essa mais ou menos isso é a diferença, tá? Até vou ler uma frase aqui que eu escrevi no texto, que eu acho bem legal repetir essa frase, tá? Essa, né, o marketing de rede, né, o marketing multinível, enfim, essa é a forma mais moderna e o menor custo para a empresa e para o associado. Afinal, não é necessário expor os produtos na gôndola, que nem no supermercado, por exemplo, pagar por isso, que muitas pessoas aqui sabem que se você quer, por exemplo, a Coca-Cola vai lá fazer uma promoção da Coca-Cola, quer colocar na gôndola logo na entrada do mercado.
Eles pagam o aluguel para colocar o produto lá e ainda pagam para rodar o jornalzinho e tudo mais para fazer a promoção. Eles que pagam, não o mercado. O mercado recebe da empresa. E aqui você não tem isso. Então, como eu falei no caso de dar destaque nas gôndolas principais, não é necessário pagar royalties, que nem numa franquia, por exemplo, né? Nem marketing, porque a empresa já tem e você faz a propaganda boca a boca, certo? Geralmente as grandes e tradicionais empresas desse mercado já oferecem todo esse suporte e ainda oferecem treinamento de produtos e de negócios que eu já falei. Então, assim, para fechar, esse é um mercado de bilhões de dólares, que movimenta bilhões de dólares ao ano, só que é um mercado virgem, principalmente aqui no Brasil. Ainda é muito pequeno. Nós temos muitos diamantes aqui no Brasil, temos bastante. Lá em Guarulhos deve ter uns 4 ou 5 diamantes, pelo menos. Lá em Curitiba, nós temos o Fábio de Souza, que é coroa embaixador. Aqui nós temos o nosso diamante executivo fundador, Henrique Almeida. Temos o Sérgio Vieira também, que é diamante fundador, lá de Alphaville. Então, assim, temos resultados, temos esmeraldas, temos platinas, temos uma série de pessoas com casos de sucesso. Só que ainda representa isso daqui do mercado, gente. A gente tem um mercado imenso para aproveitar ainda. Temos um mercado gigantesco para aproveitar. E quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor. Principalmente agora, nesse momento que a gente está aqui, todo mundo trancado em casa devido a uma doença, certo? O que a gente está tendo que fazer? Home office. Muitas empresas que não trabalhavam home office, que não tinham condições de trabalhar, estão sendo obrigadas a se adequar. E a gente já faz isso. A única diferença que nós estamos sentindo agora é que a gente não está tendo os eventos presenciais, mas essas reuniões digitais, essas lives, tudo isso já acontece. Normalmente já acontece. A gente já tem semanalmente, todos os dias, em vários horários. Agora mesmo estão acontecendo outras lives de outros grupos. Sim. Entendeu? Então, é isso, mais ou menos isso que eu tinha para falar, gente. É um negócio promissor, é um mercado promissor, sim. É um mercado que te dá muitos resultados. Isso vai depender da tua necessidade e da tua disponibilidade, como eu falei. Ok, Márcio, perfeito. É exatamente isso. Essa questão do mercado virgem, é verdade, você tem toda a razão, porque por mais que a gente pense que a gente está fazendo muito, mas a gente não está fazendo, gente. Falta muita coisa. É um mercado que daqui a pouco, quando vocês tiverem ideia, roupa, tudo a gente vai fazer exatamente como faz a Amway. Hoje as empresas estão deixando de atuar no mercado tradicional para entrar no mercado de vendas direta. Antigamente, e tem pessoas ainda que está pensando, que ainda tem aquela mentalidade. Essas 10 lives eu iniciei com o título, como que se chamava? Era Desconstruindo o Mapa Mental em relação ao Network Marketing, ou marketing de relacionamento. Por quê? Porque nós ainda temos aquela mentalidade. Quando uma pessoa fala, o Márcio, eu tenho um mercadinho, a pessoa já sabe. É um marketing de relacionamento que ele faz. A pessoa entra, não é que a pessoa entra e ele já pega o produto, ou a pessoa, não, boa tarde, bom dia, conversa, posso lhe ajudar, temos um produto assim, temos um produto assim. Ele está se relacionando com a pessoa. Primeiro a gente vai entender a necessidade da pessoa para depois falar ou de produtos ou de negócios. De negócios. E dentro do network marketing, dentro do marketing de relacionamento, ou marketing de rede, como você quiser chamar, é igual. Você tem que se relacionar primeiro. Você tem que olhar para a pessoa, identificar. Quando a gente fala, gente, a palavra empreendedor, empreendedor, dor. O que quer dizer aquela dor? A gente vai tomar porrada. A gente vai sofrer. Só que todos nós temos que colocar uma coisa na cabeça da gente. Quanto mais sofrimento, mais perto da vitória nós estamos. Se eu estou acomodada em casa, não quero sofrer, não quero ouvir não quero falar com ninguém, não quero aprender isso, meu amor, você nunca vai sair daquele lugar. Eu entendo que o cérebro da gente
o cérebro da gente já é direcionado para portar você a ficar no passado e não agir, porque para você agir você precisa do agora, do hoje. Para que a gente determine o nosso futuro amanhã, eu preciso agir agora. Se eu não agir agora, o meu futuro vai ser exatamente como é agora. Igual, não vai mudar nada. Agora, nós temos um potencial tremendo que é essa empresa. Eu nunca pensei, Márcio, que estudando esses dias, assim, você sabe que a gente já estuda tanto, porém eu queria passar coisas legais, eu queria confrontar com o pessoal, eu queria aprender mais coisas. E eu comecei a estudar, comecei a ler, me coloquei ali, eu falei, caramba, eu tenho que estudar bastante coisa. E aí eu me deparei com tanta coisa que eu fico pensando, meu Deus, por que essas pessoas não podem pensar um pouquinho antes de entrar nessas empresas? Empresa que você vai quando você já chegou ao diamante, que você já está ganhando bem, eles vão lá e corta o teu código. Pessoas que você tem que comprar 2.000, 3.000, 7.000 por mês para você manter um código. Ou então pagar ativação, né? Ou pagar uma ativação de não sei quanto. Você fala assim, eu tô procurando empreender, mas eu estou procurando a não gastar. E aí quando você vê a pessoa está dentro de uma empresa que, lógico, usando gatilhos mentais, usando uma boa conversa, uma boa comunicação, você acaba convencendo a pessoa. Só que, meu Deus, imagina uma pessoa que está com dificuldade e você vai ali conversar e aí depois você sabe que aquela pessoa vai até um determinado ponto e depois ela não vai mais. Coisa que não acontece, não é porque nós estamos, mas não acontece na empresa que nós fazemos. Você não tem um limite. Quando você chega, como por exemplo o Fábio de Souza chegou no embaixador, ele ainda vai continuar. Quando ele chegar no teto máximo, ele ainda continua com as FAA. Então você não para, não tem um limite. Se alguém falar para vocês, essa empresa tem um limite, por isso que eu não gosto de fazer parte. Nós não temos um limite, gente. Não temos um limite. Eu espero em Deus que você consiga atingir todos os limites. Aí eu te posso falar, me dá um pouquinho de dinheiro, por favor. Não é verdade? Me dá um pouquinho de dinheiro. Se você atinge tudo, por favor. Nós temos aqui, você sabe que o nosso embaixador Corona, que ele é um alemão, ele tinha no ano passado 89 FAA. Você tem noção do que é isso? Ele é um embaixador. Não nem mencionar, que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei, na minha cabeça assim, olha que eu já evoluí muito no mercado financeiro, mas ainda tem, nossa, cada FAA ele ganha 1 milhão. Agora imagina, tem 89 mais todos os bônus, mas você imaginou? É muita coisa. E não para, ele continua colecionando os famosos FAA. Então não para, gente, aqui não para, que depende da gente. O Márcio falou uma coisa muito legal. Marisa, eu trabalho 8 horas. Não trabalho mais, graças a Deus, eu cortei trabalho até 1h da tarde. Agora com essa coisa de corona que eu trabalho um pouquinho mais. Mas eu trabalho bastante. Só que chega uma hora que eu tenho um limite. Eu não posso trabalhar muito mais, não vou morrer. Aqui, o que acontece? Se você trabalha a mesma quantidade de tempo que eu, por exemplo, trabalhava como enfermeira, gente, eu garanto pra vocês, se eu fizer 8 horas, como eu fazendo o network marketing, em menos de 1 ano a gente é diamante. Qualquer pessoa. Se você montar aquilo e você começar a fazer contatos de qualidade, tá, gente? Não é a quantidade de hora, mas a qualidade de horas que você está fazendo. Isso é show. Mas daqui a pouco a live acaba. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês que é maravilhoso. Hoje, às 11 horas da noite, eu vou estar batendo um papo com Caio Carneiro. Eu pedi para ele e ele aceitou. Eu mandei uma mensagem, pedindo para ele se ele aceitaria, porque vocês sabem que no Brasil, Caio Carneiro, ele com 26 anos, ele bateu 1 milhão com o network marketing. E ele fala muito de marketing de relacionamento. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que trazer alguém assim, né, que explodiu.
E aí eu mandei e ele aceitou. Então hoje, aqui na Itália, para vocês terem uma ideia, aqui na Itália vai ser 4 horas da manhã, mas não tem problema não, eu vou acordar 4 horas da manhã e vou estar lá com ele batendo esse papo. Eu só mandei uma mensagem. Só para um parênteses aqui, que você estava falando aquele negócio, né, de que se você se dedicasse 8 horas, tudo tal. Sim. Por que às vezes as pessoas não se dedicam? Justamente porque é um trabalho autônomo. Então você não tem obrigação. Não tem obrigação. Você não tem obrigação nenhuma. Se quiser trabalhar 1 hora, depois fazer um intervalo, depois trabalhar de novo. Então não existe aquela, entre aspas, obrigação, né? Que a gente tem no mercado tradicional, que você tá lá, você é pago para trabalhar 8 horas por dia, tem um chefe te olhando ali. Se ele não tá lá presencialmente, ele tá de alguma forma observando você, seja por câmera, seja por alguma pessoa que esteja lá no lugar dele, um gerente, que passe um relatório para ele, enfim. Então por isso que muitas vezes as pessoas falam, pô, mas eu não tenho resultado. Legal, você não tem resultado. Qual foi a sua produção desse mês? Esse mês eu trabalhei 4 dias. Então, você vai ter o resultado. Vai ter o resultado de 4 dias. Esse mês eu trabalhei 20 dias. Legal. Esse mês eu trabalhei 30 dias, 2 horas por dia. Legal. Já é alguma coisa, já vai ter algum resultado. Com certeza. Então, né, só queria fazer esse parênteses para explicar o que você estava falando. Então, é justamente por isso que a gente não tem obrigação nenhuma. Então, a gente acaba, né, muitas pessoas acabam se acomodando e acabam não dando resultado e desistem no negócio e falam, isso aí não funciona. E não é questão de não funcionar, né? Somos nós que não funcionamos. Somos nós. Exatamente. A culpa é nossa, não é? A gente precisa pensar fora da caixinha. Sim. Precisa próprio sair da caixinha. Então, Márcio, muito obrigada pela sua presença. Foi show de bola. Aprendi muita coisa. Obrigado. E depois, onde é que tá aquele seu artigo? Eu vou te mandar. Depois... No grupo Foco eu mandei. Direcione seu foco, blog. Ok. Depois eu vou dar uma olhada. Muito obrigada. Gente, eu vou avisar uma outra coisa para vocês. Na quarta-feira, eu vou estar batendo um papo às 16 horas com o Zélio, tá? Fantástico. Esse cara, tem uma história pra contar. Então, hoje eu vi uma live dele e fiquei apaixonada. E para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Zélio de pessoa. Ele aceitou. Ele vai vir aqui amanhã não, quarta-feira às 16 horas. Quinta-feira vai ter a Pitucha. Também é outra pessoa incrível. Vai ter a Pitucha contando a história dela, falando um pouquinho desse mercado pra gente, porque são pessoas que trabalham só com isso, são pessoas... O Zélio tem o restaurante dele, mas, como diz ele, a maioria do tempo ele aprendeu a potencializar os ganhos dele do restaurante com a Amway, né? Isso que é legal. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na Amway, e assim, tenho um respeito imenso por ele, é meu irmão. Gosto muito dele, como ele diz, ele não tem só a mão grande, ele tem um coração desse tamanho também. Que legal, que legal. Sensacional, não percam, gente, não percam, porque assim, essas lives que a Marisa vai fazer vão ser incríveis. Se vocês gostaram da minha, vocês vão gostar mais ainda da do Zélio e da Pitucha. Pode ter certeza. Perfeito, mas obrigada, eu adorei a sua, viu? Adorei, ficou aí cheio de gente. Registrei aqui também, depois eu mando pra você. Tá bom? Então, pessoal, obrigado, Marisa. Obrigada a você, meu lindo. Obrigado, beijo. Gente. Tchau, tchau. Gente, então, obrigada pela presença de vocês. Show de bola. Não esqueçam, amanhã tem mais, às 16 horas. Na quarta-feira até sábado nós vamos estarmos aqui juntinhos. Vocês têm dúvida, vocês querem saber alguma coisa, vocês têm dúvida de alguma coisa, me mande lá no direct, que eu tô colocando sempre a foto também no perfil. Vocês me mandem, escreve, faz pergunta, gente. O importante é fazer pergunta, é não ficar com dúvida. E não esqueçam, hoje às 23 horas eu vou estar com o Caio Carneiro batendo um papo. Isso é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, beijinho no coração, fiquem com Deus e tenham uma excepcional vida todos vocês, ok? Beijo! Obrigada, Isabel, obrigada, gratidão a vocês pela presença. Tchau, gente, beijinho no coração, tchau, tchau.